Cade acorda com o alarme, mas não se levanta de imediato. O som ecoa no quarto metálico como sempre, mas algo mudou de forma definitiva. Não é cansaço, não é confusão. É a sensação clara de que o próximo passo não é mais teste. É escolha. Ele se senta devagar, respira fundo. O corpo responde com precisão, mas a mente pesa. Pela primeira vez desde o início do looping, Cade não sente curiosidade pelo dia que vai começar. Sente responsabilidade. No corredor, tudo segue igual para todos os outros. Conversas repetidas, movimentos automáticos. Para Cade, porém, cada rosto carrega um cálculo silencioso. Ele já não pensa apenas em como sobreviver. Pensa em quem pode ser afetado por cada decisão. No transporte, Rita se posiciona ao lado oposto do habitual. Não é distância estratégica. É cautela. Eles se observam apenas pelo reflexo no metal. Nenhuma palavra. Ambos sabem que falar demais cria padrão. Calar demais cria ruído. Quando a porta se abre, Cade sente algo novo. Pressão contínua. Não há mais ciclos seguros. Não há mais posição neutra. A batalha começa. Cade e Rita avançam com coordenação mínima. Pequenos sinais, ajustes quase invisíveis. Eles não corrigem erros grandes, apenas evitam colapsos óbvios. O campo responde com instabilidade moderada, mas não explode. É o melhor equilíbrio que já conseguiram. Funciona, por tempo suficiente para algo pior acontecer. Um ataque surge fora de qualquer padrão conhecido. Não cedo demais. Não tarde demais. Simplesmente fora do mapa mental de Cade. Ele percebe tarde demais que o campo deixou de reagir apenas a decisões atuais. Está reagindo a tendências acumuladas. A morte vem rápida. O alarme soa. Cade desperta com um entendimento claro. O ciclo entrou em uma fase onde corrigir o presente não basta. As decisões passadas continuam operando, mesmo depois do reinício. No corredor, Cade passa por um soldado que ele salvou em um ciclo antigo. Um desvio pequeno, semanas atrás. O soldado faz um comentário banal. Sorri. Cade sente um frio estranho. Ele percebe que não lembra mais por que salvou aquele homem especificamente. Apenas que isso mudou algo. Na batalha seguinte, Cade decide observar mais do que agir. Reduz interferências. Deixa eventos acontecerem. O campo reage com maior previsibilidade no início, mas se torna mais agressivo no final. Ataques acumulam intensidade. A morte vem como descarga. O alarme soa. Cade acorda irritado consigo mesmo. Não por errar, por não saber mais qual erro escolher. Rita se aproxima dele no corredor. Pela primeira vez, ela fala algo que não é técnico. Isso não vai se resolver sozinho. Cade concorda em silêncio. Na batalha seguinte, eles tentam algo diferente. Não apenas coordenar ações, mas alternar decisões. Um ciclo, Cade lidera. No outro, Rita assume. O campo responde melhor por alguns minutos, mas depois reage com violência concentrada, como se rejeitasse a oscilação. Cade entende. O ciclo não quer adaptação infinita, quer convergência. O alarme soa novamente. Cade desperta com a mente clara pela primeira vez em muito tempo. Ele percebe algo incômodo. Todas as tentativas até agora partiram do pressuposto de que o objetivo é sobreviver o máximo possível dentro do mesmo dia. E se não for? Na batalha seguinte, Cade toma uma decisão radical. Ele não tenta otimizar a sobrevivência. Ele acelera o confronto. Avança por áreas perigosas, provoca respostas rápidas. O campo reage com agressividade imediata, mas previsível. A morte vem cedo. O alarme soa. Cade desperta com o coração acelerado, mas com algo novo. Direção. Ele entende que prolongar o dia acumula complexidade. Encurtar pode revelar limites. O ciclo responde melhor quando há clareza de intenção, mesmo que seja arriscada. Rita percebe a mudança sem que ele explique. Você está tentando chegar em algum lugar. Cade confirma com um aceno mínimo. Na batalha seguinte, eles repetem a estratégia. Avanço direto. Menos desvios. Menos correções. O campo reage com força, mas de forma concentrada. Pela primeira vez, Cade percebe zonas de resistência.
pontos onde o ciclo parece proteger algo. Antes que possa analisar melhor, a morte chega. O alarme soa. Cade acorda exausto, mas convicto. Ele entende agora que o ciclo não é apenas teste de sobrevivência. É filtro de intenção. Ele responde de forma diferente quando percebe tentativa de atravessar, não apenas durar. No corredor, Cade e Rita caminham lado a lado. Não se escondem, não se alinham demais. Apenas seguem juntos, conscientes do risco. Na batalha seguinte, eles avançam diretamente para uma das zonas de resistência percebidas antes. O campo reage com intensidade máxima. Ataques surgem em sequência. Rita é atingida, não fatalmente, o suficiente para atrasá-la. Cade precisa decidir rápido. Salvar Rita agora significa interromper o avanço e reforçar padrões antigos. Não salvar significa atravessar um limite sozinhos, ou não atravessar nunca. Ele escolhe ficar. Não por instinto, por decisão consciente. O campo reage com violência extrema. A morte vem quase imediatamente. O alarme soa. Cade desperta com o corpo rígido. Pela primeira vez, ele não se pergunta se fez a escolha certa. Ele sabe que fez a escolha necessária. Ele entende agora que o ciclo não vai ser vencido por otimização. Vai exigir sacrifício estratégico. Não necessariamente morte definitiva, mas abrir mão de algo que até agora parecia intocável. Ele se senta na cama, respirando fundo. O próximo passo não será aprender mais. Será decidir o que está disposto a perder para avançar. Se essa história continua te acompanhando, escreve nos comentários. Você arriscaria tudo para atravessar o limite, mesmo sem saber o que vem depois? O ciclo continua. Nos vemos no episódio 7. Se essa narrativa fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios.